Olá, boa tarde a todos, tanto online como presencial. Bem-vindo à nossa palestra gratuita de hoje, que nós vamos falar sobre paracirurgia e vivências. Mas eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Edson Coraza, eu sou empresário e estudioso desses assuntos da Conscienciologia. E estou na Conscienciologia desde 95, quando iniciei meus estudos. Depois me formei professor, docente, e hoje eu estou como voluntário de uma instituição de nome Ectolab, que mais à frente eu vou apresentar para vocês. Ok? Então vamos dar início à nossa palestra de hoje. Paracirurgia e vivências. Então aí, qual é o objetivo? Apresentar os procedimentos da dinâmica interassistencial de paracirurgia e as pesquisas de relatos da paracirurgia à distância. Eu fiz pesquisas sobre os relatos de pedidos de paracirurgia que chegaram para a Ectolab nesses últimos anos. Então nós temos aí uns resultados para apresentar para vocês durante essa palestra, ok? Vamos lá. O que é a Conscienciologia? O que vem a ser essa ciência? É o termo proposto pelo médico e pesquisador brasileiro Valdo Vieira, que nasceu em 1932 e dessomou, ou morreu, em 2015, para definir uma nova ciência dedicada ao estudo da consciência, que, entre outros termos, é aquilo que se denomina ego, alma, espírito, essência, eu, individualidade, personalidade, pessoa, self, ser ou sujeito. Nós todos, certo? Este é o propositor da ciência. Ele era médico, odontólogo e lexicógrafo. Foi ele que fez essa proposta, essa ciência. Esse princípio da descrença é a proposição fundamental da Conscienciologia, na qual o pesquisador ou pesquisadora não deve aceitar nenhuma ideia de maneira priorista, dogmática, mística, sem reflexão e sem submetê-la a uma análise crítica desapaixonada e racional. Aí nós temos aqui o termo lá, essa frase: não acredite em nada, nem mesmo o que lhe informarem aqui. Nós aqui dentro das instalações da Conscienciologia, das instituições todas as salas de aulas contêm essa frase, porque é exatamente isso que a gente quer. Não acredite em nada, é para você pesquisar e se informar. Eu até tenho uma lembrança aqui para contar para vocês, que a Conscienciologia passou pela minha mão em 1984, e eu não dei conta dela, não peguei, não caiu a ficha, porque o panfleto não tinha esse texto aí. Já em 95, quando eu recebi um outro panfleto com esse texto, foi a senha. Então eu acho que essa frase tem muita força, é uma senha, essa senha que me trouxe para a Conscienciologia, ok? Para que a Conscienciologia pudesse estudar a consciência, e todos nós, foi necessário criar um novo paradigma de pesquisas, né? Porque o paradigma convencional, a ciência convencional, ela não consegue fazer isso, não é apropriada. Então nós temos aqui o paradigma consciencial, que é a teoria líder da ciência da Conscienciologia, que embasa seus procedimentos e métodos para pesquisar a consciência. Consciência somos nós, onde esta é, ao mesmo tempo, o sujeito, objeto, instrumento de suas pesquisas, levando a autoconhecimento multidimensional. Então, o que quer dizer isso? Você não pode levar uma consciência, uma pessoa, para um laboratório convencional, cheio de tubo, com líquido borbulhando, para pesquisar uma pessoa, uma consciência. Então, foi necessário criar um novo paradigma. E quem é o laboratório? É você mesmo, porque você é o sujeito, é o objeto e é o instrumento de pesquisa. Entendido?
Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, transmita que eu estou à disposição, ok? Você pode... Entra aí no bate-papo e transmite essa pergunta para nós aí, tá? Então aí, o paradigma consciencial aborda a consciência a partir dessas premissas básicas aqui que eu vou dar para vocês aí. Primeiro, holossomática. Admite a existência do holossoma. Ou seja, o conjunto de veículos de manifestação da consciência. Holo mais soma. Significa um conjunto de corpos, de veículos. Que são estes. Soma, que é o corpo, nosso corpo físico. O energossoma ou holochakra, que é o nosso corpo energético. O psicossoma é o corpo das emoções, que é o modelo organizador. Então veja aí, soma e psicossoma, energossoma está no meio, ele que faz a interface. Vamos colocar de uma maneira assim, meia, que não é o correto, mas eu vou dizer, é a cola. O energossoma seria uma cola que segura os dois veículos. E o outro corpo é o mental soma, que é o corpo do discernimento. Aqui está a imagem, vocês podem olhar aí nessa imagem e ver que nós temos aqui uma pessoa sentada no sofá, outra exatamente igual, que esse seria o psicossoma, né? Essa moldura branca em volta dessa moça aqui que está aqui no ar suspensa é o energossoma, certo? E essa bolinha aqui, a sua mais a lateral aqui, você vai ver que é o mental soma. O mental soma não tem forma, certo? Já aqui nós temos o cordão de prata, que são as ligações energéticas desses veículos, certo? E o cordão de ouro, que é com o mental soma. Então você vê que se você está projetado fora do corpo, é nessa condição que você vai estar. Se você está dormindo, e automaticamente você tem uma descoincidência, você sai do corpo. Então, é com esse veículo que você transita na outra dimensão. Por isso que o holossoma foi dito lá, que é para transitar em outras dimensões, ok? Outra premissa da ciência conscienciologia é a bioenergética. Admite a existência e aplicação das bioenergias através do energossoma, formado pelo conjunto de chakras, levando em consideração a influência das energias. Eu acho que, não sei se você sabe o que são chakras. Chakras são vórtices que absorvem a energia do meio. Então nós temos aqui, principais chakras são 7. Mas na verdade o corpo humano é quase que repleto de chakra. Cada poro é um pequeno chakra, que absorve a energia do meio. E que energia é essa que absorve? São as energias imanentes. Elas são a geoenergia, que é a energia do solo, montanha, terra. A hidroenergia, que é a água. A água você pode ver aí como lago, catarata, cachoeira, qualquer coisa que tenha água. A aeroenergia do ar, fitoenergia é das plantas. E a energia extrafísica ou cósmica, que é a energia da outra dimensão. Ok? Aí nós temos a energia consciencial, que faz parte da nossa bioenergética aí. Utiliza essa energia utilizada pela consciência em suas manifestações pensênicas. Já explico já o que é o pensene. Expressando a vontade e intenção pessoal, formada pela absorção das energias imanentes. Então, vamos lá. Você capta essas energias do meio, você absorve essa energia e transforma essas energias. Com o quê? Com o seu pensene, que significa, é um acrônimo de pensamento, sentimento e energia. Se você recebe essa energia, você transforma ela em energia consciencial. Dessa forma, com as suas emoções. Aí você vai inserir as suas emoções. Aí teve uma pessoa, uma oportunidade, que falou para mim, olha, eu absorvo energia, mas eu não tenho emoção. Eu elimino ela sem emoção. Não há possibilidade de separação. Pensou, sentiu
sai energia, esteriliza energia. Então, isso não há outra forma. Quer dizer, você absorve a energia do meio, do ambiente, e transforma ela em consciencial. Se o seu pensamento estiver sadio, é energia sadia. Se tiver pensamento doentio, patológico, energia ruim, patológica. Ok? Outra premissa é a multidimensionalidade. A consciência se manifesta em multidimensões em cada veículo, multidimensões, e cada veículo se manifesta em uma dimensão, que eu acabei de falar. Aqueles veículos que vocês viram são 4 veículos. São veículos usados para várias dimensões, certo? Então é isso aí. A consciência é multidimensional, ok? A pessoa, quando morre, vai para outra dimensão. Então ela já vai estar com um veículo apropriado para isso. Serialidade. Sustenta o princípio que a consciência é multiexistencial e multimilenar. Bom, algumas religiões aí não acreditam que existe vida após a morte, que a gente tem reencarnações, que é o caso aqui, para dizer o mais popular, né? Mas a verdade é que isso já está mais que pesquisado, e isso já está muito estudado no mundo todo, e sim, existe essa condição de multiexistência nos milênios, que nós tivemos várias vidas, vários corpos, várias retrovidas, né? E hoje nós somos a essência desse nosso passado. Nosso ego foi formado ao longo de milênios dessa forma. Hoje você tem seu comportamento, muito provavelmente, com muitos detalhes, muitos detalhezinhos do passado, se não for quase que total. Outra premissa, cosmoética. O paradigma consciencial tem por filosofia moral a cosmoética, moral cósmica, um princípio mais amplo que a moral humana. A cosmoética, ela é, como está dito aí, cósmica, universal, do universo. É muito superior ao que nós temos aqui no planeta, que a gente titula de ética. A melhor ética do planeta não chega aos pés da cosmoética. Então é muito superior. Vamos para frente. Outra premissa, que é o universalismo. É o conjunto de ideias derivadas da universalidade das leis básicas da natureza e do universo, que através de todos os campos de pesquisa envolve o micro-universo das consciências, expandindo a partir dela para o universo, onde estão todos imersos. Agora veja esse texto aqui, ó. Seja universalista, faça do cosmos a sua casa e da humanidade a sua família, que é do professor Valdo Vieira. Isso resume tudo. Isso não há dúvida nenhuma de entendimento, ok? Autoexperimentação. Embasa a pesquisa da consciência a partir da autoexperimentação. Então, você vai aprender e vai experimentar. Você vai testar tudo que nós tivemos de informação aqui. Porque não é para acreditar, é para experimentar. Aí está aí a base. Bom, então vamos apresentar agora a Ectolab, que é esta instituição que está promovendo esta palestra aqui, o qual eu faço parte como voluntário e também sou professor e pesquisador, né? A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia. É uma associação de direito civil privado, sem fins de lucro, político apartidário, independente, multidimensional, universalista e com base no voluntariado. Aqui nós não temos funcionários, nós temos só voluntários, ok? Qual é a finalidade da Ectolab? É assistência, educação, pesquisa especializada em ectoplasmologia e paracirurgia. E nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil. Vamos entrar agora no assunto que é a nossa dinâmica interassistencial de paracirurgia. Então, o que vem a ser essa dinâmica? A dinâmica, a DIP, que a gente costuma chamar de DIP, é a atividade assistencial semanal que visa a recomposição holossomática das consciências assistidas através da instalação de um caminhão energético. O que quer dizer isso?
É uma atividade onde durante toda semana a gente se reúne e vamos fazer onde é feita as paracirurgias. E recomposição holossomática, ou melhor dizendo, promovendo cura dos seus veículos, se tiver algum problema, seja físico, seja emocional, então recompõe o seu holossoma, os seus vários veículos. E o nosso Mater Pensene é cirurgia invisível. Então, quais são os objetivos da paracirurgia? Eu vou falar aqui, chamar de DIP. Quando eu falar DIP, é a dinâmica. Então oportunizar os participantes como na condição de mini peça do maximecanismo multidimensional e interassistencial, mediante a doação de ectoplasma. Então, todos os que participam ou que fazem assistência através desse processo de ectoplasmia, são participantes de um contexto muito grande de assistência, muito grande. Nós estaríamos participando aí como formiguinha, ou uma pequena engrenagem desse maximecanismo. Mesmo na nossa dinâmica aqui, a gente tem uma ideia assim razoável do que pode ser, mas nós não sabemos a abrangência de tudo. Agora, mais para o final da nossa palestra de hoje, eu vou mostrar para vocês a abrangência que tem a paracirurgia. Inclusive, ela é planetária, ela vem pedidos de paracirurgia de outros países, ok? Mais à frente nós vamos ver. Então, olha, outro objetivo, ampliar as parapercepções pessoais, como decorrência natural do processo de assistência. Você já deve ter alguns sinais que percebe que tem alguma sinalética, você percebe alguma coisa de energia. Mas aí você, dentro da dinâmica, você pode ampliar essas parapercepções. Você consegue enxergar mais coisas, você compara com os outros, você percebe que você está melhorando nesse conteúdo, ok? Então você amplia suas parapercepções. Incentivar a autocrítica paraperceptiva dos participantes, através de registros realizados e através do debate. Às vezes você pode estar na dinâmica e tem alguma percepção qualquer, mas não sabe se aquilo é realmente uma parapercepção ou se é uma viagem na maionese. Aí você fica em dúvida, será que é isso mesmo? Será que eu estou correto? Eu não sei. Aí essa autocrítica vai existir, porque no debate você vai ver que muitas vezes aquilo que você não anotou e que você não deu importância, outros viram, então confirma que estava correto. Então você aprende a confiar mais nas suas percepções e parapercepções. Quarto objetivo é contribuir para o desenvolvimento da metodologia pesquisísticas na especialidade ectoplasmia e paracirurgia. E todos os relatos que se faz lá na paracirurgia e os relatos que nós recebemos pós-paracirurgia à distância, que também depois eu vou explicar para vocês, é um conteúdo que nos presta para nossas pesquisas. Nós vamos ampliando nosso conhecimento através dessas pesquisas, ok? Então vamos em frente. Pessoal, se tiver alguma dúvida, não esquece, pode mandar pergunta, viu? Fica à vontade. Aqui nós temos uma imagem da dinâmica, que eu já vou mostrar um layout da dinâmica. Vocês percebem aí os componentes, as pessoas no curso de uma dinâmica, ok? Aqui, que já vou também explicar são os acoplamentos dos energizadores. É o momento que eles levantam e vão energizar a pessoa que está sentada ali como acoplador. Ok, agora nós temos aqui
o layout da DIP. Ela é formada dessa forma aqui. Isso é um salão grande. Esses pontinhos aí todos são coloridos, são as cadeiras, né? São as cadeiras para sentar. A duração dela é 2 horas e 30 minutos. No alto da imagem aí vocês veem. Esse é o tempo que leva a dinâmica. E aí nós vemos as 3 pequenas figuras aqui à frente. Nós temos aqui a figura do EPICOM, que é o epicentro, quer dizer, o líder, né, da paracirurgia. Aqui nós temos o observador parapsíquico, que ele vai observar todo o andamento do trabalho. E aqui nós temos na terceira o CRON, que é o cronometrista. O que ele faz? O cronometrista ele vai cronometrar o tempo que esse acoplador está sentado sendo energizado. Ok? São 9 minutos. Então vamos lá. Nós temos então o energizador 1, das figuras verdes que vocês têm aí, é 1, 2 e 3. Esses são os energizadores. As figuras em amarelo, escrito A, tanto de um lado ou do outro da dinâmica, vocês têm aqui 6 figuras de um lado, amarela, e 6 do outro, que são os acopladores. Depois nós temos o D, que são cadeiras, D, são 6 cadeiras atrás dos acopladores, e do outro lado também tem 6 cadeiras de acoplador, atrás dos acopladores, que são os doadores de energia, que eles ficam sentados a dinâmica toda. E aqui em azul, M1, M2, são os monitores. Os monitores são os que se locomovem no local para atender algum pedido, para acompanhar alguém que vai ao banheiro, ou tomar uma água, ou coisa assim, ok? Então é o seguinte, quando inicia a dinâmica, que ela é composta de 4 momentos, 4 fases. A primeira, o energizador 1, E1 em verde, ele levanta e vai iniciar a dinâmica com uma circulação fechada de energia. Vou trabalhar as energias primeiro. Então é o que é? O estado vibracional, a esterilização, a absorção. Ele inicia com esse exercício. Depois, no segundo tempo, na segunda fase, ele vai atender todos os acoplamentos. Então vai ser 12 acoplamentos, começando, você olhando aqui da figura verde, E1, à direita tem o primeiro acoplador. Então nós vamos contando, 1, 2, 3, 4, e vai terminar à esquerda, que é o 12º acoplador. Na terceira fase, nós vamos fazer aí o energizador 1 vai comandar um exercício de desassimilação, porque todo o trabalho de assistência é necessário a desassimilação. E finalmente vai acender as luzes, porque aí fica em quase penumbra. Vai acender as luzes e vai ter um debate. Vamos debater, ok? Então é assim. O acoplador número 1 vai sentar na cadeira que é aqui a cor roxa, que é ACO, que é acoplador. Ele vai sentar aqui. Os energizadores vão ou não, depende do momento, do parapsiquismo de cada um. Eles vão levantar e vão energizar, que é essa figura aqui, ok? Tá aqui, ó. Ele está aqui sentado e está os 3, no caso, os 3 energizadores energizando ele. O que ocorre? Toda assistência da dinâmica não tem, por exemplo, que eles aqui vão ser assistidos, só os 12. Não. Lá todos são assistentes e assistidos. Então, quem estiver lá dentro vai ser assistido e vai participar como assistente. Tem também, que eu estava esquecendo de falar, os colchonetes. Tanto de um lado ou do outro, existem os colchonetes,
que se a pessoa, o doador, não quiser sentar, ele deita nos colchonetes, certo? Ou, se for fazer uma paracirurgia, a pessoa vai deitar no colchonete e não sentar na cadeira. Depois eu explico também por quê. Então aí, ó, todos os participantes estão dentro de um campo energético, porque todos estão exteriorizando energia, ou a ectoplasmia, ok? Densifica o campo. Muitas vezes a gente até vê o ambiente esbranquiçado, como se tivesse uma nuvem, uma névoa no ambiente. E aí, esse acoplamento aqui que eu falei, que sentou primeiro, energizou, como vocês viram na imagem anterior, dura 9 minutos. Que o cronometrista, assim que ele sentar, ele marca o tempo. Passados 9 minutos, dá um pequeno alarme, ele vai sair dessa cadeira, vai sentar na cadeira que ele estava, que é a 1, o 2 vai levantar e vai sentar na cadeira de acoplamento. E assim sucessivamente vai gradualmente a figura A amarela, um por um, vai até terminar os 12. Quando termina o 12, encerra os acoplamentos, então inicia-se a terceira fase, que é a desassimilação. Ok? Vamos lá. Relatos. As anotações, todas as anotações que foram necessárias fazer, que você deve fazer, porque a gente coloca nas cadeiras, as cadeiras, todas as cadeiras têm planilhas com impresso de 1 a 12, que são correspondência a 12 campos, né? 12 acopladores que vão sentar, 12 campos. Então aí, você tem a planilha lá. Então, tem a planilha número 1, foi o campo número 1, deu o alarme, que são os 9 minutos. Enquanto aquela consciência levanta e senta, o acoplador senta na cadeira dele, esse momento é o momento esse tempo é o tempo de você fazer as suas anotações. Tudo as suas percepções e para-percepções devem ser anotadas. Mesmo que seja uma coisa básica. Muita gente fala, mas eu senti só um calorzinho, um frio. Aliás, sente mais frio lá, porque o ambiente lá dentro é 18 graus. E não poder ser diferente, porque ectoplasma, ele não vai bem com o calor. Entende? Então, para você esterilizar a sua extensão, a ectoplasmia, ela precisa de temperatura baixa. Às vezes a pessoa até sente calor naquele frio, ou até sente mais frio do que está lá. Agora, o porquê que é isso? Também vamos falar mais à frente. Precisa anotar, anota qualquer detalhe. Se viu alguma coisa, viu alguma consciência extrafísica, que a gente chama de consciex, né? Se viu alguma imagem, deve anotar. Às vezes não valoriza isso e perde uma oportunidade de trazer uma informação importante para nós, ok? Então aí, por isso que tem essas planilhas que no final da dinâmica, elas são entregues para nós, vai ser catalogado e vai ser colocado no nosso arquivo, onde vão virar objeto de pesquisa, certo? Agora, o solicitante para a cirurgia à distância, né, assim, quem solicita para a cirurgia e quem faz a paracirurgia à distância, porque veja, o que eu acabei de falar agora é a paracirurgia presencial, toda essa estrutura aqui, que é aqui na Ectolab em Foz do Iguaçu, essa é presencial. Porém, a pessoa pode fazer a paracirurgia à distância, da casa dela, no quarto dela, num ambiente preparado para isso. Então aí, tanto o solicitante da paracirurgia, aquele que precisa de uma paracirurgia, que também vai ser feita à distância, porque não é necessário, para você pedir uma paracirurgia, não é necessário vir aqui para presencial. Você pode fazer o pedido no site da Ectolab, que também vou passar para vocês, e ficar na sua cama. Você segue as recomendações lá, os pré-requisitos lá e pronto. É só deitar na cama e aguardar. E ficar atento. E mandar um relato. Então esses relatos todos são usados para pesquisa.
que foi esses relatos das paracirurgia à distância que eu fiz uma pesquisa, que é a pesquisa sobre a sintomatologia. Sintomas, ok? Então nós temos aí 3 tipos de paracirurgia. A paracirurgia local, que acabei de falar para vocês. Assistência paracirúrgica aplicada a presentes local físico, campo, aqui em Foz, nossa sede. A paracirurgia à distância é quando é fisicamente distante. Aí, no caso, na casa daquela pessoa que fez o pedido, ok? E tem a paracirurgia projetiva, que é a assistência paracirúrgica aplicada às consciências projetadas e consciências. Essa é feita com a pessoa fora do corpo, projetada, que vai assistir, ok? Vamos em frente. Agora, quais são os efeitos? Já que existe essa paracirurgia, para que ela serve? Quais são os efeitos dela? Então, o trabalho da DIP permite efeitos essenciais, com esses aqui que eu vou comentar com vocês. Alívio da angústia intraconsciencial. Angústia, você lê aí problemas com as emoções, medo, o que diz respeito à emoção, tudo é emoção. Angústia, a pessoa que está angustiada, que está perdida, pode promover um alívio, faz o pedido. Assistências institucionais, isso assistências a empresas, a hospitais, né? Assistências para-institucionais, aí já vai para o extrafísico, assistência para instituição extrafísica. Às vezes é paraambulatório, o outro hospital extrafísico, ok? Auxílio à primeira e segunda dessoma. Vamos ver. Primeira dessoma, segunda dessoma. Dessoma, no neologismo da conscienciologia, é morte. A pessoa que morre. Então, nós não falamos, não, ele morreu. A gente fala, não, ele dessomou. Ok? Então, a primeira dessoma, que isso nos nossos cursos básicos explica com mais detalhes, né? A primeira dessoma é o descarte desse veículo aqui, o corpo físico. Então, o corpo vai para o crematório ou vai para o cemitério, mas a consciência permanece ainda com o outro veículo, que é o psicossoma. E ainda com boa parte das energias do energossoma. E também o mentalsoma, okay? Que está lá junto no psicossoma. A segunda dessoma é o descarte da energia restante que é lá do energossoma. Então, quando você morre, falece ou dessoma, ainda vai ter agregado ao seu psicossoma, aquele corpo sutil, ainda vai ter essas energias. Posteriormente, com a ajuda lá com das consciências técnicas e tal, você vai se livrar essas energias e passa para a segunda dessoma, que é a liberação dessa energia. Aí você vai ser uma consciência extrafísica na plenitude, ok? Desassédio ambiental. Aí já limpeza de ambiente, limpeza de assédio ambiente, grupos assediadores daquela local, região. Desassédio consciencial. Aí é a desassédio de uma pessoa que está assediada, que está precisando, que está perturbada com espíritos que estão atacando ela, vamos dizer assim, né? Desbloqueios energéticos, que às vezes tem bloqueios sérios em algum chakra, em algum vórtice que absorve energia, não está absorvendo direito, pode promover um desbloqueio. Despertamento extrafísico. O que vem a ser um despertamento extrafísico? O despertamento extrafísico é uma forma de, vamos dizer assim, vamos colocar assim, acordar aquela consciência que já se foi e não sabe que foi. Isso acontece. Porque a pessoa pode morrer e não se dá conta que morreu. E ela continua ainda andando aí pela cidade, frequentando a casa dela e tal. E isso não é bom, porque
objetivo pós-vida são outros. É outra dimensão, é outra vida, você está em outro estágio, não é? Então tem outras coisas para serem feitas, e não ficar circulando por aqui invisível, ou como um fantasma, né? Um espírito. Esse despertamento aqui, eu posso contar uma passagem que ocorreu nessa última, não, 3 dinâmicas atrás, onde eu estava como naquela função de energizador, naquela que vocês viram na imagem, a pessoa sentada, o energizador em volta, e eu estava em frente a essa pessoa. Foi quando, por clarividência facial, que é uma forma de ver, eu vi uma consciência extrafísica, uma consciência que foi trazida ali, que é assim que acontecem as coisas na paracirurgia. Foi trazida ali para que ela pudesse acordar para a realidade. E quem era ele? Eu não sei, mas era uma consciência que ainda tinha um traje militar, aquele traje de general do século XVIII, XIX, com aquele colarinho alto assim, aquela dragona imensa aqui no ombro, e uma pessoa assim de um rosto bem cheio, com umas 2 entradas, cabelo escuro. E eu estava olhando aquela consciência, ele estava quieto, assim, de olho fechado, quieto. De repente, com a energia, ele despertou. Quando ele despertou, ele queria sair, ele ficou desesperado, porque assim, eu posso fazer uma analogia com vocês como que acontece isso. Imagina você estar lá, na sua cama, dormindo, com um sono gostoso, profundo. De repente alguém chega assim, acorda aí, acorda aí. É claro que você vai acordar espantado. O que aconteceu? O que aconteceu? É uma situação, isso é uma analogia, não é que aconteceu isso com aquela consciência. Eu estou falando foi uma forma de explicar isso aí. Ele também teve um impacto, que ele acordou para o ambiente, para o extrafísico. Depois eles são caminhados para outros tipos de tratamento. Então é isso aí, esse despertamento é isso aí. E ocorre muito aqui nos nossos trabalhos. Resgate extrafísico também é uma outra situação. Às vezes uma consciência está lá, consciência, né? Perdida em algum local. Na última dinâmica eu tive uma visão de um túnel onde tinha algumas consciências lá dentro, né? Até um certo momento eu não sabia que era consciência, pessoas mortas. Mas depois me veio a lucidez e caiu a ficha. Eu vi que eles estavam lá. Foram resgatados, porque eram mineiros de uma mina que sofreu um acidente e morreram lá dentro. Veja, eles ficaram presos, não podiam sair devido à condição do desmoronamento da mina, e também ficaram presos porque mentalmente eles achavam que estavam lá ainda, mas estavam mortos. Então foram resgatados, foram tirados de lá, certo? Ok? E a paracirurgia? Paracirurgia aí no caso, são feitos, assim, se existe a cirurgia convencional no hospital, aqui nós temos também a paracirurgia, que não é invasiva, não é com bisturi, não é com corte. Nossa, não funciona assim, funciona com energia. Então nós temos amparadores técnicos, nós temos paramédicos, para enfermeira, paraterapeutas, gente que está da outra dimensão que vem atender essas pessoas. E realizam realmente, tem resultados para cirurgias, ok? Bom, essa dinâmica que nós estamos falando agora aqui, ela acontece, a DIP acontece toda sexta-feira, das 19 às 22 horas. Aqui no Polo Convention Center Discernimento, na Avenida Felipe Randshire, 6.200, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Agora, a pessoa que está à distância, que quer fazer parte da cirurgia invisível à distância, nós temos a rede interassistencial. Você tem que entrar lá no site, veja em azul, www.ectolab.org. Clica na aba Rede e verifica os critérios.
é muito importante que você siga aqueles critérios, porque é necessário uma parassegurança. Tem que entender um pouquinho, que não se pode brincar com isso não, ok? Agora, os sintomas que eu andei estudando, vamos começar pela definição de sintomatologia. Sintomatologia é a ciência aplicada ao estudo e interpretação de sinais e sintomas das patologias físicas e psicológicas. Ok? Bom, então aí, para a pesquisa dos sintomas, eu fiz da seguinte forma. Mas antes eu gostaria de falar uma coisa. O nosso professor aqui, Epicentro, ele já vinha tentando fazer essas pesquisas e tal, mas como ele é atarefado, não podia fazer, ele queria que alguém ajudasse e tal. Aí ele conversou comigo e eu falei assim, não, eu topo essa condição de fazer essas pesquisas. O que é que eu tenho que fazer? Você vai levantar os sintomas para as cirurgias à distância. Não estamos falando da pesquisa daquelas planilhas lá que eu falei para vocês, lá da dinâmica. Não é aquela. Aquela lá é outra pesquisa. Eu fiz das pesquisas à distância. Mas o que gerou essas planilhas? Os pedidos de paracirurgia. Mas como é que faz esse pedido? Lá no site da Ectolab. Que as pessoas fazem o pedido porque ela está com problema de doença, que está com problema emocional, qualquer coisa assim. Até mesmo de um pet, de um animalzinho, pode fazer o pedido. Certo? Então aí eu ia então verificar os sintomas que ocorriam no período, que até acho que eu tenho aqui. Não. Mais à frente. Está aqui. Os sintomas no período de 19 a 22 horas. Ou no período exato. Por quê? Porque as pessoas que estão passando pela paracirurgia à distância estão no mesmo horário da paracirurgia aqui em Foz, a presencial. É o mesmo horário. Então tudo está ocorrendo junto. Então aí a gente queria ver quais as ocorrências que existiam dentro desse período, porque as ocorrências, os sintomas da paracirurgia presencial nós já temos, que estão aqui nas planilhas. Agora, da paracirurgia à distância, nós dependemos dos relatos. A pessoa que faz o pedido de paracirurgia pelo menos deveria se comprometer a mandar um relato. Seria muito importante para nossas pesquisas. Ocorre que o número de retornos, o número de pedidos de paracirurgias é enorme. O número de retorno de relatos é pequeno. É muito pequeno. É 5% de uma quantidade imensa de paracirurgias que são pedidas. Então aí daí eu levantei esses relatos, que foi a coleta. Eu coletei esses registros lendo. Foram pesquisados 1.074 relatos de assistido a distâncias, onde eu extraí 3.063 sintomas. Veja bem, como é que foi feito isso aí? As pastas estão no arquivo aí, para quem quiser ver está disponível aí. Eu peguei esses 1.074 relatos que nós tínhamos naquela época, é o que tinha, e comecei a ler um por um. Primeiro eu fiz uma leitura de todos eles, assim, uma leitura para poder me inteirar da coisa toda. Depois eu fui detalhadamente, lendo novamente e assinalando com essas canetas marcadoras coloridas os sintomas. Então tem um texto lá, a pessoa falando, eu senti calor, senti frio, senti uma espetada, uma pontada, ao infinito essa questão de sintoma. Eu fui assinalando esses sintomas, todos eles. Eu assinalava e transferia isso para um arquivo, né, no computador, para acumular essas informações, para saber como que a gente ia lidar depois com isso. Aí,
Tinha relatos que era 3 palavras, não senti nada. Esse era um relato. Mas tinha relatos que eram um verdadeiro tratado. Tinha relato com 8 páginas. Entende? Mas tinha que ler, assinalar tudo. A pessoa foi detalhista, contou um monte de coisa e tal. Os relatos são muito interessantes, porque não diz respeito só a sintomas da pessoa. Entra um monte de questões aí. Por exemplo, para a tecnologia. Para quem não acredita em paratecnologia, se for ler aqueles relatos ali, vai mudar de opinião, porque a pessoa fez um relato que parece uma ficção científica de aparelho que foi usado para o tratamento dela, no quarto dela, que foi trazido pelos paramédicos, ok? Então, olha, eu até destaco aqui que é importante que as pessoas que pedem fazem o pedido para a cirurgia, enviem os relatos, porque gera essa pesquisa aí, como gerou aqui essa aí, né? Apesar que eu gostaria de ter mais relatos aqui, eu teria até mais sintomas. Agora, se vocês me perguntarem qual foi o resultado, então é o seguinte, eu trouxe aqui para vocês verem uma pequena amostra, muito pequena mesmo, porque ainda nós estamos dependendo de uma pessoa especialista em estatística para poder fazer todos aqueles gráficos de quais sintomas que é mais evidente na paracirurgia, o que acontece mais, frio, calor, qual os sintomas que que é relatado, qual que se passa mais na paracirurgia, naquele período. Porque também, eu digo para vocês que existem relatos antes da paracirurgia e depois da paracirurgia. Esses ainda não foram mexidos, não foram pesquisados, mas estamos focados nesse aí. Então nós não temos ainda as estatísticas, porque nós dependemos dessa análise, mas já temos uma ideia bem clara de como que são as coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, eis algumas ocorrências relatadas com a maior frequência. Então aí, vamos lá. Estão vendo aí soma? Soma é o corpo físico. Dormiu, apagou. Calor, dor, anestesia, enjoo, formigamento, frio, mioclonias. Para quem não sabe o que é mioclonia, aqueles puxadinhas dos nervos assim, que dá aqueles tremorzinho, né? Pressão. Pressão aí eu coloquei um termo genérico, porque tem pressão de tudo quanto é jeito, você pode imaginar lá. Pressão no ombro, no tórax, na cabeça, nos pés, nas costas. Então aí eu pus genérico. Ondas geladas e toque. Agora veja uma coisa. Dormiu. Eu já recebi relatos de pessoas que disseram o seguinte: olha, eu pedi para a cirurgia porque eu estou com uma doença tal, mas infelizmente eu perdi a paracirurgia. Eu dormi. Perdi. Vou tentar outra, porque não vi nada. O que a pessoa está esperando? Talvez está esperando uma coisa fantástica, fabulosa. E não é assim. Não é assim. Eu faço uma pergunta aqui para vocês. Se alguém vai para um centro cirúrgico, no hospital, que forma que ele vai ser feita a cirurgia dele? Como é que ele vai estar? Acordado? Ele vai estar lá no celular dele vendo o zap? É isso? Não, não é. Ele vai estar como? Dormindo. Então a paracirurgia acontece praticamente a mesma coisa. Não é todos que dormem, tem gente que consegue ficar acordado. Mas a maioria dos casos que nós vimos, o número 1 das ocorrências, de sintomas, é o sono, dormir. Que eu até coloquei, apagou. Por que coloquei apagou? Porque, pelos relatos, o pessoal fala assim, literalmente eu apaguei. Ou então, eu não costumo dormir cedo, porque ele foi deitar para a cirurgia às 7 horas da noite, que é o que faz, vai ficar até às 9h30, 10 horas. Ele falou, eu não costumo dormir cedo. Deitei e apaguei. Por quê? Porque o processo da paracirurgia, dos amparadores,
se ele já fez o pedido, vai ser atendido. E se ele vai ser atendido, claro que vai ter paramédicos ou paraterapeutas no local e vão promover um sono para poder fazer uma recuperação holossomática nele. Vai atender ao pedido dele da melhor forma possível. Às vezes ele não consegue a cura total, mas ele consegue uma melhora significativa. Tem muita gente que manda o seu pedido dizendo que está com problema na coluna, com dores. É óbvio que a paracirurgia não vai sanar o problema da coluna dele. Talvez ele tenha que fazer até mesmo uma cirurgia convencional, mas que vai ajudar a atenuar a dor. Ele passa a ter uma qualidade de vida melhor. Entende? Então aí, em nível de soma foram esses daí. Agora, em nível de energossoma, que é o corpo energético, a pessoa declara que relata que banho energético, compensações energéticas, esterilizações de energias conscienciais, estado vibracional, que vibra todo os veículos, pulsão de chakra que está pulsando, ectoplasmia, balonamento, que se sente inchado, desintoxicação energética e absorção de excesso, absorção de energias. Então essa aí é a parte do energossoma, que vamos dizer assim que, vamos lá, o que teve aí mais relatado lá, no caso é o banho energético, a compensação, que foram os principais. O que eu coloquei aqui, eu procurei tirar sem ainda terminar o trabalho, mas já extraí os principais, os que foram mais evidentes ali, né? Que se repetiram com mais frequência. Do psicossoma, que é o corpo, emocional, né? O molde, nosso molde, aí nós temos assim, angústia, ansiedade, sentiu angústia, sentiu ansiedade, sentiu autoconfiança, bem-estar, emoção forte, estado de graça, tristeza, irritação e serenidade. Aí vai de cada pessoa, vai da condição de cada pessoa. Agora, eu tenho até aqui alguns exemplos que eu gostaria de passar para vocês. Por exemplo, esse é uma cópia de um relato. Veja só, não vou dizer o nome da pessoa, claro, mas eu vou dar só o que ela pôs. Durante e após o tratamento, não senti nada diferente. Não consegui relaxar. Desse modo, não tenho nada a contar. Veja, não consegui relaxar. Então aí é um problema muito sério, porque volto de novo a fazer a mesma analogia lá com a cirurgia do hospital. Se você vai para fazer uma cirurgia convencional lá no centro cirúrgico e não está relaxado, está tenso, com medo, apavorado, vai acontecer a cirurgia? Não vai. O médico não vai mexer. O que ele pode fazer é dar um sedativo para você relaxar. Mas você vai ter que relaxar, não vai ter jeito. Entende? Agora, quem faz o pedido de uma paracirurgia é fundamental. Não tem jeito. Tem que relaxar. Passividade íntima, tranquilidade. Se tem conhecimento de trabalhar com suas energias, ora, faz a circulação fechada. Se não tem, pelo menos fica calmo. Acalmia íntima. Pacificação. Relaxa. Não há o que temer, não há o que ter medo de nada, não vai ter espírito que vai puxar suas pernas lá, não tem problema nenhum não. Vai tudo correr bem, sem problema. Então você deve relaxar. Aí está um exemplo nesse relato que essa pessoa enviou, que não deu em nada, não conseguiu. Por quê? Claro que os amparadores, os médicos ou sei lá quem, deve ter ido até o local para fazer o atendimento, mas encontrou uma situação dessa e não puderam fazer nada. Talvez, num outro pedido para a cirurgia, se ela relaxa, ela vai conseguir. É assim que funciona a estrutura toda aí. Ok? Então, agora vamos ver mais à frente. Mental soma. Quando você fala a nível de mental soma, já é uma condição muito mais elevada do que os outros veículos, né? Uma condição top. Né? É o nosso veículo de discernimento. Então aí, ó,
Tem gente, muitos relataram intuição a respeito do que devo fazer para melhorar a minha vida. Que ele possivelmente tem alguma coisa para fazer de importante na vida, além de uma família, além do emprego, além disso aí, uma coisa muito mais relevante, né? Por exemplo, assistência, assistir outras pessoas, ajudar, e ela não está fazendo. E ainda tem outros que relatam esbregues. O que é um esbregue? É uma cutucada, uma espetada, uma chacoalhada, né? Um esbregue, que aí hoje chamamos de impactoterapia. Então a pessoa acaba vendo uma situação, né? Um cenário onde é um esbregue. Olha aí, ó. Você está aí jogando a sua existência, a sua ressoma, que a gente chama, fora. O que você está fazendo da sua existência? E possivelmente, talvez a maioria deles aí, tem uma coisa chamada ProEx, Programação Existencial. Quem tem uma programação, ele já vem com essa programação lá, da outra dimensão. Antes de nascer, ele já fez lá curso intermissivo, já se preparou, e veio para cá já com essa intenção. Chega aqui, ele está meio aí perdido com as coisas da sociedade intrafísica, todos as coisas chamativas, as coisas que a pessoa faz e não tem razão de nada, às vezes bobagens, e aí acaba não fazendo a ProEx dela, não trabalha na ProEx. Aí ela recebe um impacto aí para, acorda. Outra, olorização. A olorização é cheiros no ar que você sente. Muitas pessoas relatam isso aí, que tem cheiro. Essas pessoas relataram que sentiram isso dentro lá do dormitório dela, dentro do quarto. E não tinha nada a ver com o ambiente, com alguém mexendo com isso. Estava lá, quietinha, deitada. Então ela sentiu cheiro de álcool, cheiro de remédio, de perfume, de incenso. Tem aí cheiro de fumaça, de madeira queimada, de mato, de um monte de outro cheiro. Ainda às vezes fala do tipo de perfume, lavanda, coisa assim. Mas o que tem mais relatos são esses daí. Álcool, remédio, perfume. Tem também cheiro de hospital, está lá relatado. Gustação. Sabor. Gosto de spray anestésico na boca. É interessante, né? Como é que uma pessoa vai sentir o gosto de spray se ela não tem nada, sei lá, no momento. Gosto amargo, gosto doce, gosto de remédio. E muitos ainda relatam que esse gosto foi provocado por um remédio ministrado. Não intrafísico, extrafísico. Alguém deu alguma coisa para ela que ficou com esse gosto. Percepção de presenças. Aí tá, como eu acabei de falar aqui, os paracirurgiões. Tem gente que percebe que tem paracirurgiões no ambiente, percebe a presença de alguém que ele considera que é um amparador dele. Amparador é aquela consciência que a gente chama aí, chama de anjo da guarda, né? Aquele que está sempre junto com você, te acompanhando e tal, é o amparador. Um familiar dessomado, ele relata que viu a mãe, o pai, um tio, um avô, avó, do lado ali, que possivelmente está ali para ajudar mesmo na assistência. De consciex, aí são consciência extrafísica, ela não sabe determinar quem é, mas viu lá um vulto, viu uma formação ou percebeu alguém. A equipex. O que é equipex? Equipex é a equipe extrafísica, é o grupo, né? Ela percebeu que houve um grupo de paracirurgiões, de outro qualquer, para enfermeira, terapeuta, ou coisa assim, que foram lá e ela viu o grupo todo chegando e saindo. Viu o professor Valdo, alguns relatos, outros relatos que viram o professor Hernandes no local. Viram extraterrestre, também tem, devido à aparência dele, considerou um extraterrestre, e também de um assediador. Às vezes pode ter lá uma consciência assediadora da pessoa que ela conseguiu enxergar. E que talvez até foi por isso que a equipe foi até lá, para tentar ver se retira essa consciência de lá. Da paratecnologia,
há muitos de agulhas longas introduzidas no corpo, que não dói. Nenhum desses artefatos que são utilizados, ou essas paralisias, não existe dor. Se existe dor, é mais um reflexo emocional da pessoa. Não é dor. É equipamento parecido com um tomógrafo. Relata em detalhes aquele aparelho, que não é um tomógrafo, parecido, ele disse, né? Um aparelho enorme, assim, que foi utilizado lá colocou no abdômen e tal. E diferentes aparelhos extrafísicos, que tem outros lá que a gente até nem entende direito como é que não fez detalhado, né? Mas são diferentes aparelhos. E fenômenos parapsíquicos, que é a clarividência viajoura, se não sabe o que é você está aqui, você vai, as suas percepções vão e vai até um local, até algum sítio, algum local, e volta com informação. Parece que você chegou até lá, mas seu corpo não saiu do local. A desmaterialização, pessoas que relatam que percebeu que parece que o braço desmaterializou, parece que o corpo sumiu. Isso não é, o corpo não some, é a questão da energia, né? Materialização, a retrocognição teve uma lembrança qualquer de uma cena da vida passada, de uma vida passada. Pode ser anterior, pode ser lá do passado longínquo, mas teve uma lembrança. E o encapsulamento, que foi, se sentiu encapsulada, a pessoa se sentiu encapsulada, e projeção, a pessoa que saiu do corpo, que foi retirada do corpo e teve lucidez disso. Tá? Deixa eu ver aqui para frente. Bom, então olha, eu tenho uns outros relatos aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como é. Olha, tem coisas que ocorrem que é bom que a gente fale que não é correto, né? Então nós temos aqui um relato de uma pessoa que teve todos os sintomas que a gente comentou, alguns sintomas, né? Sentiu forte atuação no corpo, atuaram com energia no abdômen, no estômago, ela sentiu que houve algum aparelho da paratecnologia que fez algum tipo de exame, mas, olha só, é muito difícil ficar deitada de costas 2h30 seguidas. Olha, a gente sabe que a paracirurgia tem uma duração de 2 horas, 2h30. Não é necessário ficar, porque eu vi muitos relatos de pessoas que até não aguentaram. Em 1 hora levantaram, que não aguentaram ficar deitado, de barriga para cima, e que começou a se sentir mal, porque eu não posso me mexer, porque eu estou numa paracirurgia. Não, não é assim. Não é assim. Você pode, sim, dar uma viradinha, mexida, fica de lado um pouquinho para dar uma descansada, volta de novo do outro lado. Eu não estou falando para você ficar agitado na cama, porque agitar também não resolve. Aí você vai atrapalhar o andamento da paracirurgia. Mas você calmamente, de forma devagarosa, vira o corpo para cá, vira para lá. Não é necessário fazer dessa forma aqui que se torna difícil a pessoa ficar lá 2h30. Então aí é bem verdade mesmo. Agora, uma paracirurgia que a gente tem aqui com resultado positivo, né? Nós podemos dizer assim que essa pessoa aqui mandou um pedido para a cirurgia que ele estava com erisipela nos membros. É uma infecção que dá nas pernas, né? Nos 2 membros inferiores. E essa dor da erisipela se espalhava pela perna e vinha para as costas, né? Ele já não estava aguentando mais. E ele já vinha se tratando com remédio, tomando. Então ela diz assim, fazia 5 semanas que ele estava tomando remédio
sem nenhum resultado. Inclusive trocou de remédio. Nada, não tinha nada. Foi quando resolveu fazer um pedido de paracirurgia. E a partir de então, foi tendo uma melhora gradual e acabou melhorando e saindo disso. Agora, não sei se ela curou erisipela ou não curou. A dor sumiu. Agora, tem um detalhe. Se você está com algum problema e está tomando um remédio, tem uma indicação médica, não deixe de continuar tomando remédio. A paracirurgia não é uma coisa que resolve tudo. Bom, agora eu vou fazer a paracirurgia, não vou mais gastar dinheiro com médico, com remédio, com nada. Não é assim. Você deve continuar todo o tratamento convencional e acrescenta a paracirurgia. É só isso. Nada vai chocar com nada, e não tem problema. Pode pedir, fazer o pedido, ok? Vamos em frente. Então aí vem umas orientações que a gente vai passar para vocês. Acabei de falar, tá aqui, ó. Não suspender o uso de medicamentos, cirurgias ou exames indicados. Isso é muito importante, porque teve relatos que a pessoa disse, eu não vou mais tomar remédio. Está errado. Está errado. O remédio vai fazer seu efeito. A paracirurgia vai contribuir com isso. Então tá aí, ó. Mantenha seu tratamento médico usual. Agora, tem casos que a pessoa tem uma condição assim extraordinária de sucesso na paracirurgia. Eu vou contar um caso aqui. Uma funcionária da minha empresa estava lá chorando, que ela tinha dor de cabeça horrorosa. Aí ela foi no médico, feito exames e tal, e constatou que ela tinha um tumor no meio do cérebro, um pequeno tumor, que já estava começando a pressionar todo o sistema cerebral. Uma moça de 22 anos, que estado ela ia ficar? Porque ela ficou sabendo, você tem um câncer na cabeça. Esse foi o diagnóstico. Mas não foi um diagnóstico que teve biópsia, porque não dava nem para acessar. Um diagnóstico por imagem, né? Que é meio duvidoso também, meio, sei. Aí, o que aconteceu? Ela vinha trabalhar, porque ela disse que ficar em casa era pior. E ela, abatida, chocada lá, eu chamei ela, vem cá. Você vai fazer assim, entra na Ectolab, faz um pedido para a cirurgia, segue todas as orientações e vão ver o que dá. A família dela é evangélica. Ela teve que dar um contorno lá, porque não sei, né, sabe como é que é e tal. Então, aí ela fez. Talvez por desespero, né? Fez. Ela ficou no prazo lá, seguiu direitinho todas as orientações, tudo certinho. Na segunda-feira eu até perguntei para ela, porque ela fez no sábado, na sexta-feira. Na segunda ela foi trabalhar e falou assim, eu fiz sim, eu fiz. Mas eu estou melhor, eu não estou com dor de cabeça. Falei, ótimo. Bom, pelo menos isso melhorou, né? Aí, numa intuição, eu falei assim, você já pediu? Você acha que teve algum resultado? Falei, eu tenho uma intuição que sim. Que sim. Eu falei assim, fala com o seu médico, pede outro exame. Pede outro exame. Falou, eu vou pedir, vamos ver o que aconteceu, né? Ela pediu, foi feito outro exame, e qual foi a surpresa? Sumiu. Não tinha mais aquele carocinho no meio do cérebro, que era uma coisa que não, ela ia ter que se tratar com quimioterapia. Não havia possibilidade de cirurgia, né? Removeu o tumor. Então ela acabou tendo resultado positivo. Inclusive eu trouxe aqui para os nossos arquivos o primeiro exame e o segundo exame, constatando que realmente sumiu o tumor. Foi beneficiada, ganhou um extra na existência, né? Agora, eu falei tudo isso aí para falar sobre isso aqui.
O sucesso da técnica paracirúrgica está diretamente relacionada com o mérito holobiográfico e com a ficha evolutiva pessoal. O que é isso aí? Muitas vezes nós temos uma doença que ela está instalada já há vidas e vidas, que está na paragenética. Tem a genética, que é a genética aqui atual do corpo, mas tem a paragenética que a gente traz, que é os registros do nosso passado. Então essa paragenética ela pode estar influenciando, você vem e acaba morrendo, dessomando naquela vida por causa dessa doença. Vem na outra, acaba morrendo, dessomando por causa da mesma doença. Na outra, e assim vai, várias doenças. Agora, como é que cura isso aí? Cura porque isso tem algum fundo emocional, algum trauma muito grande, alguma coisa aconteceu no passado que ficou aquela fissura no paracérebro, no psicossoma, né? Ficou aquela fissura, então ela vem manifestando. Então aí é uma coisa da metodolobiográfica, ela está lá com um problema que ela vai ter que sanar esse problema de formas assim, promovendo reciclagens, mudando o padrão pensênico, os pensamentos, né? Vai saber que pensamento que a pessoa está lá tão envolvida, tão negativo, que acaba criando essas doenças. Todo mundo sabe que a emoção influencia demais a gente na questão das doenças, né? Então aí, o mérito é isso aí. Às vezes a pessoa tem mérito para isso, ela recebe a coisa. Senão, ela vai continuar com essa doença até que ela faça uma mudança significativa no seu processo evolutivo. Nos componentes, agora é aqui na paracirurgia, quanto mais assiduidade, mais a integração dos componentes da equipe, a equipe aqui da paracirurgia, melhor é os resultados da ectoplasmia, efeito físico e paracirurgia. Então, o sucesso também de todo o sistema de paracirurgia, todo o processo interassistencial, depende muito também da equipe. Se a equipe é coesa, se a equipe tá bem trabalha coeso, bem como é que eu vou dizer? Uniforme, certo? A coisa funciona melhor, flui melhor. Se houver muito desgaste entre os membros, já complica a coisa. A energia é a qualificação da energia. Quanto mais qualificada, mais nossos amparadores técnicos da paracirurgia utilizam e beneficiam as pessoas. Aqui não tem energia no nosso trabalho patológica. Então ela tem que ser qualificada, melhorada. Ela é boa, mas tem que melhorar. Ok? Relaxamento e acalmia. Eu deixei bem claro isso aí, que o relaxamento e a acalmia são fundamentais para o bom desempenho da paracirurgia. Isso eu repito sempre, porque tem muitos relatos que diz respeito a isso aí. Tem medo, já teve pessoas que foi indicada para a cirurgia, ela estava com câncer e ela não fez a paracirurgia, que depois é minha amiga essa pessoa, ela não fez a paracirurgia porque ela tinha medo de ficar no quarto e aparecer espírito. Então você vê que aí é complicado isso aí. O bom mesmo na paracirurgia é o assistido, aquele que está sendo assistido ali no ato, dar passividade lúcida. Esse é o ideal. Muitas vezes a pessoa dorme. Dormir, apagar, não é problema. Não é problema. Pode dormir à vontade. Mas se você tiver sem sono e der passividade lúcida, você vai captar muita coisa ali no ambiente. Eu estou falando coisa extrafísica. Você vai sentir as suas percepções, parapercepções, vai sentir o ambiente. Essas pessoas conseguem ver até aparelhos da outra dimensão, que é da paratecnologia, através disso aí. Às vezes, ela pode estar acordada, mas está descoincidente, em cima do corpo. E ela viu
o aparelho, ela estava na outra dimensão e também viu esse aparelho na dimensão extrafísica. Ok? Entre a paracirurgia presencial e a distância, é preferível a distância. Por quê? Porque, veja, se a paracirurgia requer que você tenha passividade, tranquilidade, relaxamento, que chega até pegar no sono, então você tem que estar deitado. Porque sentado, aí só se estiver muito cansado você cai de lado e dorme, mas não é adequado porque está numa posição que não ajuda em nada o soma. Pode vir aqui fazer a paracirurgia no nosso campo aqui da DIP? Pode sim. Por quê? Porque ela não vai ficar sentada naquelas cadeiras. Tem muita gente que pensa que a paracirurgia ela é realizada quando a pessoa senta na cadeira central. Entende? Não é isso. Ali é um doador de energia. Todo aquele grupo ali estão doando energia para consins e consex, para cirurgias que são feitas aqui, presencial extrafísica ou à distância. Certo? Se a pessoa precisa para ela vai ser atendida, então o que ela deve fazer? Deitar no colchonete. Aí a gente recomenda o quê? Melhor o colchonete aqui ou em casa? É melhor em casa. Em casa. Porque você está no seu quarto, preparado, relaxado. Você relaxa mais na sua cama, não relaxa? Então é por isso que a gente recomenda. Não precisa vir até aqui. Você manda o pedido, segue as orientações e fica no seu quarto da sua cama. É melhor. E ela acontece do mesmo jeito, seja aqui ou seja lá, na sua casa. A paracirurgia presencial à distância, prefiro, então, é no seu leito, na sua cama. Agora, também tem os interessados que pretendem trabalhar com a paracirurgia à distância. Aí eu estou falando o assistente, quem vai ajudar a doar energia. Eu acabei de falar agora no assistido, quem está recebendo o benefício da paracirurgia. O assistente à distância deve seguir os critérios da Ectolab, que está lá no site da Ectolab, lá tem os critérios, para a segurança. Por que para a segurança? Porque esse trabalho exige que tenha um conhecimento de energias. Você tem que, depois que você fizer esse trabalho, fazer uma desassimilação. Porque ali vai passar, os amparadores podem trazer um monte de consciências para serem atendidas naquela energia que você está doando e pode ficar algum resíduo lá com você. Quando você faz a desassimilação, você limpa tudo. Aí a pessoa não conhece nada disso e acha que vai fazer o trabalho que não tem problema. Olha, isso não é uma obrigação. Ninguém está proibindo ninguém de fazer esse trabalho à distância. Quer fazer, você faz. Mas você pode ter alguma repercussão. Se você souber trabalhar com energia, tudo bem. Por isso que é indicado que você faça TENEPS. É a tarefa energética pessoal. Eu não tenho como explicar para vocês que não conhecem o que é a TENEPS. Mas coloca no Google lá TENEPS e vocês vão ver que tem até explicação do professor Valdo Vieira falando sobre isso. É TENEPS, TENEPS. Verifica lá. Então, se você faz a TENEPS, você já tem um conhecimento, um respaldo maior para fazer esse trabalho, ok? Ok. Agora nós vamos... Nosso tempo está em cima, vamos lá. Nós temos aqui o resultado de uma pesquisa que eu fiz. Agora eu vou falar sobre uma pesquisa do volume de pedidos que chegam para nós de cirurgia, de paracirurgia. Entenderam? A pessoa entra no site da Ectolab, ela está com uma doença, um problema qualquer, ela coloca lá, faz o seu pedido, envia para nós. Esse pedido ele tem que ser enviado até a sexta-feira do dia da paracirurgia, até a meio-dia. Até a sexta-feira, meio-dia.
A partir daí, fica para a semana seguinte. Então, você deve, na semana, você vai fazer o pedido até sexta-feira, meio-dia. Depois, fica para a semana seguinte. Por outro lado, se você tiver algum parente que está lá na UTI, um ente querido que você quer, ele não pode. Uma pessoa que está no hospital doente, ou em coma, ele não pode fazer um pedido para a cirurgia. Então é você que vai fazer, você que é o parente dele que vai fazer. Se ele tiver num estado muito difícil e já passou do horário, pode enviar. Para caso assim, pode enviar. Então ele está lá na UTI, está em estado terminal. Mesmo em estado terminal, um pedido para a cirurgia vai ajudar em quê? Que foi falado lá atrás, na dessoma. Ah, mas ele está quase morto, não adianta nada. Adianta sim, vai ajudar ele na dessoma. Então você manda o pedido, mesmo depois do horário, na sexta-feira. Porque a dinâmica vai acontecer às 19 horas da sexta-feira, certo? Já foi falado isso aí. Então agora, esses pedidos aí, que nós estamos falando, que foi enviado pelo site, estão aqui, ó. Nos últimos 3 meses, nós tivemos em julho agora, 413. Em agosto, 674. Em setembro, 528 pedidos. Totalizando 1.645 pedidos em 3 meses. 3 meses. O que dá uma média semanal, por semana, de 137 pedidos. E está aumentando. Está aumentando. Agora veja, a dinâmica paracirúrgica, ela é uma condição que pode atender muita gente. Tem uma estrutura de extrafísica bem grande. Aí a gente consegue dimensionar o quanto que isso é importante. Porque veja, 137 por semana em apenas um dia, que é a sexta-feira, como seria se tivesse as 137 pessoas aqui presencial? Uma fila enorme. Uma fila enorme de pessoas. E se amanhã chegar a 500, 1.000 por semana? Como é que vai atender? Então, essa forma é uma forma bem prática e eficiente. Muito eficiente. É a mesma coisa que acontece nas paracirurgias que tem por aí. Está errada a paracirurgia que faz o corte? Não. Aliás, até mesmo lá no centro de Goiás, lá em Badiânia, não sei o seu nome, é Badiânia, né? Que é João de Deus. Do João de Deus, ele pergunta para o cidadão, você quer a paracirurgia que eu faça cortando, ou você quer sentar lá e fazer ela sem corte, sem nada? Tem pessoas que preferem cortar, porque ela quer ver. Isso é uma condição só de a pessoa sentir que ela passou por uma paracirurgia. Porque nossos amparadores, técnicos, eles têm condições tranquilamente de desmaterializar qualquer tumor. Não precisa de cortar, retira fora sem problema. Acontece que a pessoa às vezes precisa disso. Mas às vezes até acontece, porque lá na casa a pessoa relata que sentiu um bisturi, sentiu uma espetada, sentiu uma pontada. O bem da verdade é que ela materialmente não houve isso, porque ela está no quarto dela, não tem ninguém lá, ela está sozinha. Mas ela sentiu sutura, ela sentiu um monte de coisa. Mas não é somente uma coisa de emoção. Apresenta para ela essa condição e ela fala, consegui passei pela paracirurgia. E não é necessário, certo? Então aí você vê que dessa forma podemos atender bastante. E agora aqui nós temos pedidos de paracirurgia do Brasil. Que é a maioria, aqui eu não coloquei os estados, porque aí ia dar uma lista enorme. Mas eu coloquei assim a maioria dos estados. Poucos estados aparecem na lista. Do período de 2013 a 2018, recebemos 22.079
pedidos de paracirurgia. Pedidos de paracirurgia do exterior. Se está no site, qualquer pessoa do planeta pode acessar. Então nós temos aí pedidos de Portugal, Argentina, Itália, Estados Unidos, Noruega, Inglaterra, Japão, Panamá, Suíça, França, Irlanda, Paraguai, Chile, África e ainda tem algumas, nos pedidos eu não consegui entender o que país era que ele escreveu lá. Ou ele colocou o nome do estado, eu não sei, não consegui identificar. Mas aqueles que eu identifiquei eu coloquei aqui. Nesse período, de 2013 a 2018, nós recebemos 1.272. Numa pesquisa há uns anos atrás, aí, uns 2 anos atrás, pedidos do exterior, se eu não me engano, foi 200, nem 300 pedidos. Nem 300 pedidos. Agora, melhor dizendo, está crescendo. Então agora você vê, total, 23.351 pedidos de paracirurgia que foram atendidas, que foram enviadas pelo site e que foram atendidas aqui no nosso trabalho durante esse decorrer desses anos aí. Então dá para vocês perceberem que a abrangência desse trabalho é muito extensa. Dá para perceber agora que lá no início eu falei que a gente é uma mini peça de um maximecanismo. Isso aqui representa uma fração ainda da realidade. Nós não temos uma mínima ideia de como esses mecanismos funcionam, de como que se faz o atendimento com essa ordem, com essa extensão. É claro que na outra dimensão não existe espaço-tempo. Você vai de um ambiente para o outro, de um estado para outro, de um país para outro, instantaneamente, certo? Porém, é um volume grande e disperso. Então, existe sim muitas equipes interessadas nesse trabalho que trabalham com a gente aqui e conseguem realizar. Agora, o que eu sinto falta disso aí, veja aí, 23.351 pedidos. Veja quantos sintomas, quantos relatos que eu consegui. Era para ter lá, se 10% tivesse enviado o relato, né, seria uma quantidade que eu ainda estaria pesquisando, não tinha nenhum resultado. Mas não envia o relato. A pessoa às vezes se sente bem, não acha que não precisa mais, já conseguiu e tal, ela não manda. Mas é importante, sempre reafirmo, fez um pedido, manda um relato, nem que for um simples, sentir somente sono, dormir, pronto, é simples. Não precisa, mas eu não vi nada, não vi nenhum aparelho, não aconteceu nada, não percebi nada, não senti nada. Ora, as bolas, se você dormiu, já aconteceu sim. Tem um caso aqui que eu posso dizer para você que a pessoa estava extremamente agitada no momento da paracirurgia. Agitada, na cama, para lá, para cá, para lá, para cá. E no final das contas, quando deu 9h30, levantou, foi no banheiro, comeu um negócio e foi dormir. Falou, perdi mesmo, não adianta nada. De madrugada, ela acordou com a sensação que tinha acontecido uma paracirurgia. Então, deixaram de fazer a paracirurgia naquele momento para fazer depois, na hora que ele estava relaxado, dormindo. Tá aí. Então, a paracirurgia aconteceu. Só que ele tinha o direito e o benefício daquilo. Então, foi feito posterior, na madrugada, fora até do horário. Foi atendido. Então, é isso que precisa entender, que às vezes o simples fato de dormir já é uma sinalética. Agora, não é sinalética quando você vê uma condição dessa, que eu acabei de relatar aqui desse relato, que a pessoa estava tensa, nervosa, com medo, qualquer coisa assim. Uma condição emocional alterada, um estado alterado patológico, aí não vai dar certo.
aí não vai acontecer mesmo. Pode ser que aconteça depois. Que nesse caso aí dessa senhora, eu não tenho o relato dela se aconteceu depois. Mas eu tenho o relato do momento só, que foi objeto da pesquisa. Ok? Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer? Todo mundo sabe tudo? Então, eu acho que o que eu tinha que passar para vocês aí era isso. Que eu espero que tenha ajudado em alguma coisa vocês aí. E fique atento que a Ectolab está sempre com palestras com temas novos. Eu estou agora estudando a questão do ectoplasma, a ectoplasmia, que é a energia que a gente exterioriza quando a gente está nesses trabalhos. Estou estudando essa coisa e pretendo fazer uma palestra aí futuramente sobre esse tema aí. E já deixo o convite aí para vocês. Fica atento aí que de repente tá no ar aí, tá? Ok? Então, olha, agradecemos a participação de todos. Muito obrigado por essa oportunidade. E uma boa tarde para todos. Ok? Deu tudo certo aí? Deu sim, mas no final agora ele está dizendo que é como se tivesse. Acho que alguém andou tentando acessar lá de outra conta. Cortou? Não, aí ele não está me permitindo encerrar. Desliga, vamos desligar o microfone.